Está no ar o 3F Talks, um podcast by Fenasbac. Olá, bem-vindos ao 3F Talks, o podcast da Fenasbac, que é a Federação das Associações de Servidores do Banco Central. O que a gente faz? Já há quase 8 anos, a gente atua nos programas de aceleração dos reguladores do mercado financeiro. Então, a gente está sempre de olho nas tendências e o que está delineando o futuro do mercado financeiro. Por isso, a gente abriu esse espaço. E esse aqui é o episódio inaugural do podcast do 3F Talks. E a gente quer estabelecer esse espaço constante de debate, de questionamento, de pensadores que estão com a mão na massa, que estão atuando no mercado financeiro. Eu sou a Natália Braulio, eu sou especialista em finanças sustentáveis da Federação e hoje aqui comigo eu trago a minha convidada especial, Marina Leite. Bem-vinda, Marina. Conta um pouquinho sobre você. Bom, primeiro, obrigada, Natália, pelo convite. Para mim é um prazer e um privilégio participar desse primeiro episódio do 3F Talks e, obviamente, associado à Fenasbac, que a gente acompanha também. E eu sou a Marina Leite, né? Eu sou Head de Relações com Investidores e Desenvolvimento de Negócios da Invisto, que é uma gestora de Venture Capital aqui de Florianópolis, que atua há quase 15 anos nesse mercado. Eu venho de um mercado financeiro tradicional, tendo trabalhado no Itaú BBA e no Bank of America, e hoje eu continuo lidando com capital e investimento, mas através das startups e do investimento em tecnologia e inovação. Obrigada, Natália, pelo convite. Então, a pessoa certa para vir falar do que a gente vai falar hoje, que são os negócios do futuro, né, Marina? No episódio de hoje, que é o episódio de abertura, a gente vai falar sobre os negócios do futuro em um mundo pressionado pelas mudanças climáticas, pelas inovações tecnológicas, que você já conhece muito bem, e pelas novas demandas sociais. A grande pergunta que a gente vai tentar responder é: dá para investir da mesma forma que se investia no passado, Marina? O que você acha? A gente costuma dizer que o que trouxe a gente até aqui certamente não vai levar a gente para os próximos 5, 10, 15 anos, né? E de certa forma, o capital sempre vai acompanhar essas mudanças. O investidor vai estar sempre atento ao movimento de mercado, ao que é demanda imprescindível para aquele momento e que as tecnologias, né, acompanham essas mudanças, essas demandas para atender cada momento histórico, cada mudança disruptiva que vem em termos de tecnologia, né? Hoje a gente está vivendo uma que é eminente, que é óbvia, que é a inteligência artificial, IA generativa, enfim, que vai mudar e que, na verdade, já está mudando muito o jeito de a gente fazer as coisas, inclusive. Exato. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marina. Então, essa questão de o capital sempre acompanha o que está mudando, né? Uhum. Eu gosto muito dessa visão das ondas de investimento, né? Teve a onda de investimento em fintech, a onda de investimento em health tech. Existe mesmo esses movimentos? A gente consegue mapeá-los? Como é que você enxerga essa sequência de escolhas de investimento? Porque são escolhas, né? Com base em uma série de variáveis, mas são escolhas, né? Existe sim essas ondas, né? E aí o que eu estava tentando dizer antes, o capital acompanha essas evoluções, né? E a gente pode dividir um pouco no tempo como que isso aconteceu, né? Eu levantei aqui que uma das primeiras ondas foi o pós-guerra, né? Assim que o mundo viveu a guerra, o capital estava direcionado ao quê? Né? A reconstrução, a industrialização, né? A trazer um novo conceito para o mundo naquele momento, né? Gastou-se muito com energia, infraestrutura, petróleo, né? Naquela época, assim, na parte que me cabe, o venture capital ainda era inexistente, né? Eu tô falando aí 1950 e 70. Depois, uma segunda onda, que eu chamei aqui de revolução do silício, né, onde a indústria de tecnologia cresceu, né, as empresas tipo Apple, Microsoft e IBM começaram a se posicionar no mercado, né, teve o boom dos primeiros fundos de venture capital, e aí, obviamente, olhando para o mercado americano, né, lá fora, aqui no Brasil. Isso era o quê? Esse primeiro boom do venture capital? 1980, 90, por aí, tá? Pouquíssimo tempo, né? Se a gente exato, olhar, né? Claro, pouquíssimo tempo, né? E ali a gente ouviu falar com mais... o som fazia mais sentido em termos de
de hardware e software, né? Depois uma terceira onda, internet, globalização, e aí é uma onda que a gente, nossa geração viveu bastante. Altamente disruptiva, né? Que foi o boom, a bolha do .com, né? O anos 2000 a gente achou que o mundo ia acabar, mas ele não acabou. Bug do milênio, Exato, você né? jovem provavelmente não sabe muito bem do que a gente está falando, dá um Google. Isso, e aí teve uma virada em termos de alocação de capital, em tecnologia, o Venture Capital, de fato, se institucionalizou como uma vertente, uma vertical de investimento, né? Aí uma quarta onda. Qual foi a quarta onda? Pós-crise financeira, né? A gente viveu aquele momento de 2008 que o mercado financeiro teve um baita crash, né? O mundo sofreu bastante nesse momento, né? Com a questão de juros também. E a tese dominante foi de escalabilidade digital, né? O crescimento brutal aí nesse sentido de fintechs, SaaS, edtechs. Então, foi nesse momento que as techs começaram a virar, de fato, a onda do momento. E a quinta onda, qual foi, Nath? Pós-pandemia, né? A gente transformou de novo o mundo em uma outra coisa, né? A gente teve que aprender, e o mercado teve também que aprender a lidar com aquele momento, né? Foi também onde o Venture Capital especificamente viveu um boom, né? No pós-pandemia. Liquidez era abundante. Era mesmo. Né? Numa ânsia de a gente tentar investir nas tecnologias que iriam salvar o mundo naquele momento, né? E aí o capital volta, né, com bastante eficiência, em termos de abundância, né? E aí a gente chegou agora no final aqui desse último ano, 2, que a gente fala agora em inteligência artificial, né? Inteligência generativa, enfim. Sabe que esse pós-pandemia, eu me lembro de vários casos, eu era startupeira nessa fase, né? E de soluções tecnológicas que estavam minguando, que o fundador ia desistir porque não tinha alternativa, estava com o timing errado, seja lá qual for, e veio o pós-pandemia e a solução, que era uma solução biométrica, explodiu. Saiu do país, enfim, tudo aconteceu muito diferente do que vinha acontecendo por causa do evento, né, da pandemia, por causa dessa nova percepção de o que a gente realmente precisa nesse momento, né? Sim. E aí, Marina, eu coloquei aqui também para a gente falar um pouquinho. Estamos, então, nesse cenário de, mudanças climáticas, impacto, né? Rio Grande do Sul embaixo d'água, Pantanal pegando fogo, enfim, a gente tem uma série de eventos, né? Tão relevantes quanto uma pandemia, e você entende que esses eventos já começam a trazer, no mínimo, novos questionamentos a respeito de investir? Ou você acha que ainda não tem uma escala tão forte? Claro, é que a pandemia foi global de uma vez só, né? A gente piscou o olho e todo mundo tinha que ficar em casa. Mas como é que você está vendo esse movimento, assim? Vamos começar pelas mudanças climáticas, que é o mais palpável agora, né? Eu acredito, Natália, que o Brasil ainda não tem essa maturidade, sabe? De olhar para esse tipo de questão de impacto, mudanças climáticas, o que isso pode mudar na vida da gente, na nossa saúde nos próximos 2, 5, 10 anos, né? Por outro lado, a gente acompanha, né, e percebe que a Europa é muito avançada em relação a isso, né? Já se tem fundos e mentalidades específicas para essa questão, Estados Unidos também. Então, eu diria que a gente, em termos de país, está começando, a gente está engatinhando nesse cenário. E aí eu costumo dizer também que não há o certo e o errado, né? Mas sim aquilo que te define. As escolhas, né? Ou aonde cada gestora, no caso de Venture Capital, tem a sua tese ou quer gastar o seu capital, né? E, por outro lado, isso também traz uma grande oportunidade para o Brasil. Porque aqui a gente tem problemas estruturais e essas questões climáticas no mundo
podem ser resolvidas a partir do Brasil. Exato. E é esse momento que eu acho que o país deve aproveitar. E quando eu digo que a gente não tem maturidade, é inclusive para isso, de aproveitar esse momento. Como a gente se posiciona enquanto país como um catalisador para resolver essa questão da humanidade dos próximos 5, 10, 20 anos. E que os investidores estrangeiros, países como da Europa, dos Estados Unidos, inclusive Ásia e Oriente Médio, já estão vendo o Brasil com bons olhos como uma opção. E aí eu estou falando de coisas temas bastante polêmicos em termos de, inclusive, posicionamento político, né? Quem vai puxar essa bandeira? E aí a iniciativa privada também tomando essa frente, trazendo soluções e querendo se posicionar a respeito de resolver questões que já são seríssimas, né? Que é a mudança climática e o impacto disso na nossa vida. E inclusive o que a gente estava conversando até antes de entrar no ar, a gente já estava aqui aquecendo, que é a sustentabilidade em si. Claro, a gente consegue tangibilizar ela com uma crise climática, é mais fácil, né? Porque aí a gente vive a experiência negativa, a gente consegue entender as consequências dessa experiência negativa. Mas, enfim, falando de sustentabilidade como um todo, né? Uhum. A gente estava comentando, ele é um tema econômico, né? Ele é um tema financeiro econômico, porque a gente está falando, e eu sempre trago essa bandeira e vou continuar até que todo mundo esteja no mesmo barco, que é risco. Análise de risco. Uhum. Quem é do mercado financeiro sabe analisar risco. Sabe do que está falando, sabe contabilizar. Quem trabalha com sustentabilidade também entende de risco. Entende do risco da natureza, o risco climático, entende do risco das outras variáveis, né? O que a gente precisa? A gente precisa desse common ground. A gente precisa que essas pessoas que entendam que existem riscos seríssimos, inclusive a estabilidade do sistema financeiro nacional, porque os reguladores já entenderam isso. E não são reguladores do Brasil, são reguladores do mundo, como você disse. Uhum. Europa extremamente avançada nas suas agendas, porque já conseguiu fazer o cálculo e já conseguiu perceber, gente, teremos problemas graves, sistêmicos, né? Uhum. Então, o ponto é, Brasil como esse potência sempre, né? Brasil, país do futuro. A gente tá sempre nessas, né? Uhum. Mas eu genuinamente acredito nisso. A gente espera que esse futuro chegue logo. Exato. Né? E a gente sabe aproveitar, né? Como você fala. A gente tem talento, a gente tem recurso, a gente precisa realmente fazer escolhas talvez melhores, né? E é um ano muito significativo para o Brasil nessa agenda, né? A gente está hospedando a COP 30, né? Uhum. Então, os olhos dos investidores do planeta estão aqui, né? E aí a pergunta é, quem vai conseguir aproveitar, quem não vai? E aí eu já quero trazer também, Marina, para sua experiência do dia a dia, essa é uma pauta desse podcast, é trazer quem está com a mão na massa, quem está vendo o que está acontecendo. Me conta como que os empreendedores, as pessoas da tecnologia, se eles já têm noção desses desafios, se ainda tá muito no escuro, como é que tá isso na vida real? De novo, eu acho que a gente volta para a questão da maturidade, né? E aqui no Brasil, né? Existem teses e teses de investimentos. A gente está falando aqui de alocação de capital. E quando a gente tem uma gestora, né, como nós somos e outros tantos, né, o dinheiro no limite que a gente investe nos negócios não é nosso, são de terceiros, né? Então a gente tem um liability muito sério. Então existem hoje gestoras que são focadas exclusivas para esse tema. E o empreendedor que faz o dever de casa, né, ele acessa as gestoras certas para aquela causa ou para aquele negócio que ele está desenvolvendo. Perfeito. Mas, por outro lado, o que a gente tem acompanhado, e isso é de 2 anos, 3 anos para cá, né? Muito desses negócios, desses empreendimentos, dessas startups de impacto que lidam com maior propriedade a questão climática, a questão energética, né? Ou mesmo a questão de biotecnologia e desenvolvimento de materiais, de hardwares, são empresas de deep tech, né? E elas quase sempre nascem na universidade. Olha que interessante. E, por outro lado, há uma distância entre a universidade e esse capital das teses que estão procurando negócios
disruptivos nessa área, né? Existe uma distância muito grande, né? Por que você acha que existe? Porque Linguagem? O cientista da academia, ele é um gênio em escrever teses, em escrever papers, né? E muitas vezes ele elenca, escrevi 20, escrevi 30 papers, né? Só que aquele paper que pode ter uma ideia genial ou até mesmo se transformar em um negócio, ele fica na gaveta, Nath. Ele não vira um negócio. Por quê? Entendi. Porque o cientista da academia quase sempre não tem a habilidade de transformar aquilo em um negócio, em um business, né? Então, o que eu já estou vendo no Brasil acontecer são essas coisas se aproximarem através de entidades do mercado financeiro e não da universidade. Então, tem muitos aceleradores aqui no Brasil, inclusive com background de respaldo de capital, que estão indo até a universidade pensar esses cientistas para falar, olha, isso aqui pode virar um negócio, deixa eu te ajudar, deixa eu te acelerar. É bacana. É construção de business que você precisa, é um business plan que você precisa fazer, é trazer capital, um recurso inicial, é de uma estrutura, ou é se plugar a empresa gigante que já esteja com essa demanda específica, pensando em clima, em sustentabilidade ou em energia renovável, né? Então, essas entidades já estão fazendo um pouco desse papel, né? E aí o meu apelo aqui também é à universidade, que permita que isso aconteça, né? Que desenvolva os seus cientistas para também se tornarem empreendedores. Porque o empreendedor, Natália, é o que vai mudar esse país. Eu também né? acredito. O empreendedor 100%. é o que vai cuidar da questão do clima ou do impacto com mais propriedade. Por quê? Porque ele tem um interesse genuíno em fazer aquele negócio dele prosperar. Exato. Né? E isso vai invariavelmente impactar em melhorar condições climáticas, gerar mais impostos, gerar mais empregos, né? E isso é uma cadeia de sustentabilidade, né? Não só no sentido verde ou ESG da coisa, né? Isso. Mas no sentido de ter a capacidade de sustentar-se no tempo. E essas questões climáticas, esses problemas que o mundo está vivendo em termos de energia, qual vai ser a nova fonte de energia dos próximos 100 anos, né? Tá claro que o petróleo vai ser uma parcela disso, mas não tão mais, evidentemente, né? Isso é outra coisa, né? Eu acho que o radicalismo, ele acaba nunca ajudando nenhum tema, né? E existe... É muito claro, não se existe, a gente não vai viver sem petróleo, não tem como, né? O fóssil, ele... Ok, quanto mais a gente conseguir substituir, trazer novas alternativas, mais rápido a gente chega na onde a gente tem que chegar, na meta de segurar o aquecimento. Mas eu vi uma pessoa falando, eu não me lembro quem foi, eu tenho ido a tanto evento desse assunto, que ela falou assim, a gente não vai substituir. Isso não vai acontecer. Quem trabalha com essa meta de substituição está fadado ao fracasso. Porque o que a gente precisa fazer é ampliar as fontes energéticas. Exato. Né? Você tem que ampliar, você tem que trazer novas coisas, adicionar ao portfólio possibilidades, né? E aí a gente começa a ter uma chance. Mas sabe, Marina, que eu acredito muito nisso tudo que você falou. Acredito que quem está empreendendo que vai fazer a virada de chave, né? Eu acredito no capital inteligente, e o capital, ele por si só, a gente fala isso, o dinheiro não leva desaforo. Então, ele vai para onde está tendo resultado. Então, se eu tenho soluções, especialmente tecnológicas, que estão dando resultado de negócio, é lá que o capital vai estar, a gente sabe disso. E sim, o mundo acadêmico é uma fonte inesgotável de soluções, de possibilidades. Inclusive, a Fenasbac, um dos laboratórios, que é o LIFT, que é o Laboratório de Inovação Financeira Tecnológica do Banco Central, que a Fenasbac executa, a gente atua em todas as TRLs, né? Todos os níveis de prontidão da inovação, da tecnologia. E o inicial é o que a gente chama de Lift Learning. E é a tripla hélice básica, né? A gente traz o mundo acadêmico, a gente traz o mercado, as startups, a iniciativa privada e a gente traz o regulador. Senta todo mundo na mesa. Nesse momento, tá rodando o Lift Learning de RWA, né, de tokenização de ativos do mundo real, que é o regulador dizendo, tenho interesse em saber mais, o que o mercado acha que é interessante a gente olhar,
a PUC-Rio, que vem com conhecimento acadêmico, os cientistas olhando e dizendo, olha, a gente já estudou isso aqui a gente sabe, isso aqui a gente precisa investigar mais, esses são os benchmarks do mundo, né? E a gente traz o pessoal da tecnologia de infraestrutura, de blockchain, de tokenização, que diz, ó, isso aqui a tecnologia consegue resolver, esse gargalo a tecnologia consegue resolver, esse outro a gente precisa desenvolver mais coisa, então... não só eu acredito, a gente acredita como instituição nisso, assim, para mim, né? É o caminho mesmo. E aí, Marina, eu queria começar a falar com você de futuro, mas futuro mesmo, assim, 10, 15, talvez 20 anos, assim. Se você pudesse desenhar o venture capital do futuro, Marina, conta pra mim, como é que seria? Sonho de princesa, eu sempre digo. Nossa, é uma pergunta de, sei lá... De milhões e milhões, né? Exato. Mas eu tendo a imaginar que, e a gente já está vivendo isso, né? Que o mundo da inteligência artificial vai transformar genuinamente o que a gente conhece, né? sobre tecnologia, né? O jeito de fazer as coisas, a velocidade de fazer as coisas, né? E esse mundo do futuro, a gente imagina que vai ser disruptivo mesmo, né? E como vai ser, né? Agora, com relação ao capital, né? Que é o papel do Venture Capital, eu tendo a imaginar que ele vai continuar seguindo as questões sustentáveis no sentido de ser... De parar de pé mesmo, De parar de pé da mesma forma. E dar retorno. Né? Da mesma forma, né? Qual é o negócio, qual é a tecnologia, o que vai surgir daqui para frente, que vai, sim, ser disruptivo, mudar a forma de fazer as coisas, mudar o mundo, mas ainda assim, de novo, ser rentável, ser perene no tempo, ser uma coisa que traz rentabilidade para os investidores, que quase sempre um venture capital representa, né? Aquilo que eu falei lá no início. A gente tem um liability muito sério com o recurso que a gente representa, né? Ou com as pessoas que a gente representa, né? Que são os investidores por trás de um VC, né? Então, ainda que a gente veja um mar de oportunidades, né, e ciências sendo transformadas, né, na minha percepção também o Brasil vai amadurecer em termos de deep tech, né, mas no sentido deep mesmo, do cientista que a gente estava comentando aqui. Né? Porque uma fintech pode ser deep tech, dependendo do que ela atende, né? Mas o que a gente está falando aqui é nisso, em disrupção, construção de materiais, biomateriais, coisas que a gente pode mudar o tratamento de câncer, de doenças geneticamente transformáveis, né? E questões complexas realmente como genética, doenças mais complicadas, né? Questões de Alzheimer, Parkinson, enfim, porque também o nosso país já começa a envelhecer, né, Nath? Ai, eu amo esse eixo temático, porque esse a gente tema tem a é bem economia da importante. longevidade. Exatamente. Os silvers que estão chegando por aí. E eu tendo também a achar que o VC do futuro vai caminhar um pouco para isso também aqui no Brasil, sabe? De olhar com mais seriedade para essa questão, não só climática, sustentável em termos de energia, sustentável em novos materiais, em novos hardwares, mas também sustentável em modelo, modo de estilo de vida. Exato. Né? Para uma população que vai começar a envelhecer. Tem um dado, e tomara que eu não esteja errada, se eu estiver errada depois, a produção arruma nos comentários, que é 2050, 1/3 da população mundial vai ser 60 a mais. A gente não está pronto para isso. Não. As aposentadorias não estão prontas para isso. Os modelos de investimento não estão prontos para isso. Não tem liquidez. Você tem que ter liquidez. Você está com 80 anos, você tem uma emergência, você não pode esperar vender um imóvel, né? Então... Exato. Não, perfeito. Mas esse é outro assunto. Eu já vou te chamar para o próximo episódio, que pode ser esse assunto. Mas, enfim, desculpa te interromper, mas é que eu adoro também essa parte. Ela é boa mesmo, né? E assim, ainda falando no tema, até as casas teriam que mudar, né, Nath? A gente não tem uma casa preparada para atender
pessoas mais velhas, enfim. Não, e se a gente for por esse caminho da casa, além da economia da longevidade, como que a gente vai viver, a gente pode ter a outra vertente das smart cities, né? Então, se a gente sabe que tem regiões que vão inundar, e vão, porque a temperatura está subindo, tem área que vai ficar muito próximo de incêndio, a gente precisa também pensar nisso. Quais as soluções de materiais que você falou, né? Que material que... Hoje, se você deixar um móvel de madeira na água, ele incha, vira lixo, né? Que material você tem que ter para que ele resista a uma intempérie né, dessa magnitude? Então aqui em poucos minutos a gente já identificou que pode ser algumas coisas que vão rolar no futuro, né? E uma das que eu acredito, uma das vertentes verticais que eu acredito que precisa de mudança, hoje já, e para o futuro, é a educação. Arrasou. Também acredito. A gente precisa dessa transformação. E eu não estou falando só de iniciativa privada, de startup, de um empreendedor genial que criou um software lindo, maravilhoso. Mas a gente tem que ser top-down, vindo, de novo, do poder... Vindo da política pública, da regulação. Exato. É, de novo, né, trazer esses tripés indispensáveis para se repensar a educação e no nosso país e no mundo até, né? E a gente não tem alternativa, né, Mariana? Com IA, eu ia falar o ChatGPT especificamente, mas com a inteligência artificial, eu vejo meu filho, eu tenho um filho de 14 anos, meu filho, ele estuda com o ChatGPT, no celular dele. Que, inclusive, fala palavrão com ele, que nem ele. É incrível. Nath, o meu filho tem 9 anos e ele já estuda com ChatGPT. Com ChatGPT, né? As crianças de 6 anos já sabem usar a tecnologia. Então, como que a educação está estagnada escrevendo num quadro com giz? Exato, né? exato. Ainda que isso seja importante, né? Que traga como que vai coexistir, né? Como que vai coexistir. E o mais desafiador ainda, né? Como que esses professores vão acompanhar essa revolução. Né? Mesmo os que estão sendo formados agora. Né? Então, a minha percepção, e isso é realmente minha, né? A gente viveu um boom da fintech. Né? A fintech transformou o Brasil. Né? E a gente foi muito pioneiro nisso. A gente trouxe muitas soluções que hoje são exemplo para o mundo. O Pix é o maior deles. Né? Verdade. E eu acho que a próxima grande vertical que o Brasil vai ter que explodir é a educação, né? A gente precisa. Olha, eu torço por isso. Eu também. Porque eu acho que vai ser sabe, uma virada de jogo, assim. Eu realmente acredito nisso. Eu venho de um histórico da educação, eu sou professora, minha família, metade é médica, outra metade é professora. E eu realmente acredito que se a gente começar a ter soluções tecnológicas que apoiem, né? Porque, na verdade... Hoje, o que é uma startup, né? É uma solução tecnológica disruptiva de alta escala, né? Então, assim, tem que atuar onde está o problema, né? Exato. Sempre o mesmo exemplo, mas ele funciona, que é o que é remédio e o que é perfumaria, né? O que precisa, tem que acontecer. E eu acho que a inteligência artificial joga a vaca do penhasco, né? Joga a vaquinha magra do penhasco. Diz, irmão, não tem mais isso aqui. Você precisa resolver de outra forma, desse seu jeito. Então, o empreendedor que está ligado nisso, que está entendendo... enfim, acho que tem muita chance de sucesso. Eu quero voltar para um assunto, para isso que você falou, que é o empreendedor que está ligado, ele já vai no fundo específico, né? Da solução que ele tem, se é solução para a crise climática, se é solução de novos materiais, enfim. E quero conectar isso com o que a gente está falando dessa sua visão do Venture Capital do futuro. Você acha que essa questão... de sustentabilidade, de finanças sustentáveis, de negócios mais sustentáveis, ele vai deixar de ser um nicho de algumas casas, né, de algumas gestoras, e vai passar a ser uma questão mais transversal? Ou você acha que não vão ser sempre especialistas e isso que vai tracionar esse tipo de solução? Eu imagino que, de certa forma, até já é, sabe, Nath? Meio horizontal a questão da sustentabilidade, né? No sentido de novo, negócios sustentáveis, né? Que tragam rentabilidade, né? Que cuidem do social, né? Que não dependam de subsídios, que escalem, né? Então, isso também é um pouco de ser sustentável, né? Algumas teses vão ser mais direcionadas para isso, né? Pensando em
no sentido sustentabilidade como vertical, né? Mas de juntar o negócio à rentabilidade, né? Do impacto à rentabilidade, né? Do ser social à rentabilidade, né? Eu tendo a achar que vai ser... A base por trás vai ser sempre quão rentável é também aquele negócio. Eu também acredito né? nisso. Não dá para ser sustentável por ser sustentável apenas, Não, né? não tem Principalmente pensando em capital, né? Infelizmente, eu não sei, talvez seja... Não, eu acho que é felizmente. Eu acho que é entender o poder que o capital tem e trabalhar com ele, né? Então, quem entende o jogo, quem entende a linguagem, consegue, né? A quantidade de desafio que a gente tem, né, Marina? Para resolver. Não, é gigante, exato. E se você resolve um problema, você ganha dinheiro com isso. Seja ele qual for. E é simples assim, né, Nath? É simples assim. Você ganha dinheiro se você conseguir, de forma sustentável, no tempo, perene, né, resolver problemas que são escaláveis, que são grandiosos, né, que impactam, de novo, a vida das pessoas. E aí você está sendo ESG, você está sendo sustentável, você está fazendo impacto, você está mudando a vida das pessoas. Então, é isso. No fim, eu acho que é tudo um pouco sustentável, né? Eu acredito nisso. Bom, a gente já falou que a gente acredita, então, na vertical da educação como uma próxima disrupção. Que mais que você está enxergando, Marina? E aí, falando de Brasil mesmo, a gente está hoje aqui em Santa Catarina, né? Que é a Ilha do Silício, Florianópolis. Olhando para o nosso cenário, Brasil, aí, Brasil todo, não só aqui o sul do Brasil, mas... onde você botaria seu dinheiro, Marina? Então, educação, sem dúvida, né? Ainda que a gente hoje não tenha visto nada chegar pra gente que seja disruptivo em educação, né? É bem interessante isso. É uma bolha difícil de furar, né? É uma bolha difícil de furar. E aí, talvez, eu acho que tem um papel regulador aí, também precisa inovar um pouco. Pode ser. Pode ser. Mas health tech, né? Saúde, é sempre algo que a gente olha, acredita. Tem muitos problemas a serem resolvidos, né? Desde o dia a dia de um médico num consultório até... questões de cirurgias, coisas complexas, infraestrutura de hospital, enfim. Né? Logística, o Brasil é um país gigantesco, Nath. Né? Então, a gente tem uma questão de logística, de chegar na porta, na frente das pessoas, mais rapidamente, com mais inteligência, de forma mais eficaz, sendo sustentável em termos de custos, né? Inclusive porque esse setor, a logística, ela, com as diretrizes e as regras que cada vez mais vão apertar com a emissão de gases do efeito estufa... Perfeito. O cara, no mínimo, ele precisa renovar a frota dele, falando bem superficialmente, né? E... se ele não está entendendo isso, e se os inovadores não estão buscando formas de ajudar esse setor eu não diria se reinventar, mas a melhorar a eficiência, né? Teremos problemas. Exato. E também a gente passa aí por questões energéticas, né? De energias renováveis, né? De a gente também ter essa questão do Brasil como um catalisador para esse tipo de tema, para este tema em específico, né? A gente tem o privilégio, né? De poder ser uma matriz quase limpa, né? Muito bem desenvolvida, né? E há muito da intersecção, Nath, né? Health tech com logística, né? Perfeito. Hoje a gente já investe nisso, né? Temos uma dos nossos negócios, ela é uma health tech, mas que leva a saúde para casa das pessoas. Que interessante. Na questão, de novo, né, do impacto, evita com que as pessoas vão ao hospital, né, e aí estrangula uma estrutura física de um hospital, que muitas vezes não consegue atender, emergências lotadas, né, no seu limite, e ela leva tecnologia, atendimento para casa das pessoas. Mas, para isso, ela precisa ter uma orquestração logística ali, de certa forma, para atender, levar os insumos, levar os médicos, levar os enfermeiros, os aparelhos que serão usados. Então, tem uma inteligência que precisa ser, né? E aí a gente está falando das duas coisas, né? Logística com saúde. Então, tem um pouco de alguns olhares, né? Biotecnologia, sem dúvida, né? O Brasil acaba também sendo... disruptivo em relação a isso, né? Não é uma tese que especificamente nós, né, em Visto, olhamos com muita propriedade,
mas existe um mar de oportunidades aí. Então, educação, health tech, biotecnologia, logística, inteligência artificial é óbvia, né? E aí, no nosso entendimento e o que a gente tem estudado até agora, aqui no Brasil, pelo menos nesse momento agora e nos próximos aí, anos próximos, né? A gente acredita na inteligência artificial como uma horizontal, né? Que ela vai ser um instrumento de transformar negócios, né? Perfeito. A gente vai usar a tecnologia para fazer coisas diferentes, né? Nós chamamos em AI Enable Business, né? Onde a AI é o meio para se atingir um objetivo final, né? O que eu quero dizer com isso? Que a gente não acredita que nós vamos ter aqui no Brasil sei lá, um chat GPT brasileiro. Eu também não acredito nisso. Porque... Falei, vai brigar com quem já é rei? Não, irmão. Exato, né? Exato. Mas uma grande ferramenta, né? Sabe que o Rodrigo Henriques, o nosso diretor, ele falou essa semana pra gente, disse, a inteligência artificial é um novo computador com internet, é um novo notebook com internet. Eu quero trabalhar, mas sem notebook e internet. Boa sorte, não vai funcionar, né? Então não tem mais isso, vou trabalhar sem inteligência artificial. Não vai, não né? Dá. Breaking news, não vai. Não vai dar. Né? Então, exato. E soluções que usam bem essa ferramenta, né? Isso que você estava trazendo. Né? Perfeito. Então, um pouco dessas verticais aí que a gente tem olhado, estudado, e que eu acho que é onde o dinheiro vai caminhar um pouco mais no futuro, aqui no Brasil, né? Falando em Brasil. Ótimo. Cara, achei muito bacana, Marina. Eu acho que a gente trouxe muito assunto bom, já inclusive abriu portas para próximos episódios, falar de economia digital e verde, economia da longevidade. Educação, eu acho que é um baita tema, né? E aí envolve muito de reguladores, acho importante, de repente, a gente... A educação, sabe que a gente olha muito para a educação com a nossa vertical, a nossa vertente é a requalificação profissional do mercado financeiro, que é um mercado financeiro que daqui a pouco vai estar atuando com DREX, que vai estar atuando com tokenização de ativos do mundo real, vai estar atuando com finanças sustentáveis. Não pode ter profissionais que não saibam o que é, que não saibam operar, que não entendam os riscos, né? Então, mas aí a gente tem toda a cadeia, né, de educação, desde do básico, do fundamental, até a qualificação profissional, né? Sem dúvida. Mas, enfim, maravilhoso, Marina. Quero te agradecer muito. Acho que o nosso primeiro episódio já ficou um arraso, então, sou café com leite, né? Eu dando a ideia aqui do que a gente vai fazer. Mas queria te pedir, se você quiser encerrar, quiser contar mais alguma coisa que lembrou aqui do nosso papo, pra gente encerrar este primeiro episódio de Negócios do Futuro. Perfeito. Eu acho que a mensagem é aquilo, né? De que o país precisa amadurecer em termos de investimentos, de tomadas de decisão, né? De deixar de ser um país... Essa semana eu li uma matéria genial, assim, eu acho bacana também citar aqui. De deixar de ser um país que vive da renda fixa, Natália. Isso é loucura, né? A gente querer viver de renda fixa. O que é a renda fixa? Quando um investimento de renda fixa é bom? Quando o juros está alto, Natália. E aí isso é muito cruel, né? A gente precisa ter um capital e um investidor consciente em investir em empresas, em tecnologia, em empreendedorismo. Porque é ali onde o mundo e o país vai mudar. Né? Naquela coisa que a gente falou lá no início. Porque o empreendedor, ele quer fazer com que o seu negócio dê certo. Então, ele acorda de manhã para aquele negócio dar certo. E se você é um investidor que quer trazer essa transformação, fazer esse impacto, e além disso, remunerar seu capital... É onde tem que estar. Aonde tem que estar. Né? Existe um gap muito grande aí, falando em Venture Capital, enquanto o Brasil hoje investe em Venture Capital, ou quanto os Estados Unidos ou a Europa investem em Venture Capital. É uma distância muito grande. Né? E eu acho que o nosso objetivo, e o meu objetivo maior ainda, pessoal, sendo relação com investidores, é de ensinar esse investidor a colocar o seu dinheiro também em negócios privados, em startups, em empreendedores que estão querendo resolver grandes problemas e não apenas na renda fixa.
ou no tijolo, sabe? O Brasil precisa dessa mudança de mentalidade. Excelente. Né? E isso passa também por educação, pelo meu trabalho, pelo trabalho de vocês como reguladores, de spread out, né? De espalhar essa mensagem de que o Brasil precisa deixar de ser o país que vive da renda fixa, né? Que está grudado nos juros altos, né? Precisa buscar de novo uma posição no mundo como investidor saudável, né? Um investidor AAA, né? E aí, entrando num termo mais técnico, a gente está falando em voltar a ser um país investment grade, né? E tem países no mundo que só investem em investment grade, né? Aqueles países que são investment grade. E eu tô falando de dinheiros, assim, voltando à matéria que eu li, 50 trilhões de dólares disponíveis no mundo para investment grade. E a gente não acessa esse capital, porque a gente não deixou de ser um país investment grade. Tá? Hoje, a diferença entre os 50 são 2 trilhões só, é onde a gente tem a capacidade de acessar. Um dever de casa gigantesco. Para poder acessar, né? Então, é um pouco da mensagem que eu deixo em relação a como o capital deve ser alocado também para mudar o país, o Brasil, através do empreendedorismo, Excelente. da tecnologia e inovação. Eu super topo. Tô Combinado. dentro. Gente, obrigada. Se você ficou com a gente até aqui, acompanha os outros 2 episódios dessa primeira temporada que vai estar no ar também. Um abraço. Obrigada, Marina. Obrigada, Natália. Um prazer. Está no ar o 3F Talks, um podcast by Fenas Bach.